Horas e 35 minutinhos, minha gente, quero compartilhar com vocês algo que deixou as redes sociais daquele jeito, viu? Viralizou. Vocês viram a história de um personagem, um rapaz, ele se chama Isaac. E ele correu uma maratona de 8 quilômetros. Ele fez todo esse percurso, mas fez de um jeito diferente, bem inusitado. Ele estava de chinelos, ele estava de bermuda, não estava com a roupa mesmo propícia para esse tipo de esporte. E ele tinha tomado um gorozinho, tava bebinho. Minha gente, o Isaac completou a prova de 8 quilômetros que estava rolando. Ele simplesmente entrou e correu e conseguiu. Gente, um fato inédito. Vamos olhar aqui o vídeo que viralizou? A gente tem um áudio? Pronto, olha. Mas, ó, dá pra ver ali o Isaac de boné, minha gente. A gente tá com a imagem estática, tem 3 pessoas aqui na frente e o Isaac tá de boné. E ele correndo na maior velocidade do mundo, nessas condições. E ele fez o improvável, ele simplesmente conseguiu completar a prova de 8 quilômetros. E, portanto, a gente vai discorrer esse assunto. Aqui, pode voltar, por favor, produção? Aqui ao meu lado eu já tenho o Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem. É o Jefferson Silva, que é treinador esportivo. Seja bem-vindo ao Revista, Jefferson. Eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo alguns pontos sobre a corrida e desse caso inusitado que aconteceu, né, com o Isaac. É verdade, inusitado, que inclusive aconteceu lá no Pará, aqui, ó, em Garrafão do Norte, no Pará, no estado do Pará. Jefferson, você que é treinador esportivo, né, especialista em atletas de alto rendimento, de alta performance, em atletas que estão buscando melhorar a sua performance na corrida, sobretudo, me explica o que foi que aconteceu que o Isaac conseguiu nessas condições nada prováveis. Bom, realmente isso foi fora do comum, muito diferente do que estamos acostumados a observar no contexto do esporte e na corrida. Quando a gente vai falar de desempenho, alguns critérios precisam ser pré-estabelecidos, como estar bem nutrido, estar bem hidratado, treinar bem para poder reduzir os riscos de lesões, né? E não ingerir bebidas alcoólicas, ao menos pré-prova, né? O que o Isaac fez foi completamente o oposto do que a ciência diz para se ter um bom desempenho, né? Então, baseado nisso que ele fez, a fisiologia em si não consegue explicar, ao menos de forma objetiva, o que aconteceu com o Isaac. Olha só. Então, a fisiologia, quando a gente vai recorrer para a fisiologia, a gente não consegue explicar o que aconteceu, né? E aí, baseado na minha experiência que eu tenho quanto treinador agora e passei boa parte da minha vida sendo atleta de corrida, isso já vai para 15 anos de experiência nessa área da corrida, a gente pode recorrer a 2 pontos principais. Primeiro, o mais importante deles, que é o Isaac nasceu para ser um corredor. Ninguém faz isso do nada, né, como ele fez. Então, talvez a gente tenha perdido aí... Você tem uma habilidade nata, né? Isso, talvez a gente tenha perdido aí um atleta que poderia estar numa Olimpíada ou tendo uma medalha olímpica representando o Brasil aí nas Olimpíadas, né? Então, a estrutura dele foi feita para correr. O músculo dele reage bem, por mais que tenha esses pontos negativos do ponto de vista fisiológico, mas a mecânica dele para poder contragir bem as forças que são exigidas durante a corrida, isso ele faz muito bem. Jefferson, eu tenho aqui uma análise a fazer, eu tenho um pensamento sobre isso. Geralmente, quando as pessoas ingerem a bebida alcoólica, elas viram super-herói, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, eu consigo isso aqui, eu sei fazer isso. E aí, de repente, eu tô supondo, tá? De repente, o Isaac tava lá, tomou o gorozinho dele, e aí se sentiu super-herói, vou fazer essa maratona aqui. Também já deve ter nascido essa pessoa com essa predisposição para o atletismo, né? E aí ele correu como se não houvesse um amanhã, mas aí no outro dia tá todo lascado, com o pé lascado, com os músculos inflamados. O que é que você acha? Nesse caso, a gente tem um ponto que ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Exatamente. E do que seria 8 km. Diferentemente de quem treina para poder ter, no mínimo, um desempenho mínimo, porque ele vem treinando, então é quase que uma obrigação ele ter pelo menos um desempenho mínimo, além de estar bem nutrido e bem hidratado. O Isaac, ele não tinha noção, ele não tinha nenhuma responsabilidade emocional com a prova e nenhuma expectativa. Então, esse ponto psicológico de conforto para ele fez com que
durante a prova, ele fosse se conhecendo, e aí entra um outro ponto interessante do ponto de vista psicológico, que ele foi interpretando a situação que ele estava, foi tomando conhecimento do que estava acontecendo, e aquilo foi servindo de motivação para ele conseguir concluir a prova. Quando ele viu que estava competindo, mesmo com todos esses pontos negativos, de igual para igual, com outros corredores que tinham tênis com uma tecnologia boa, que estavam bem alimentados, que estavam bem hidratados, que com roupas propícias para poder realizar a atividade. E aí ele foi tomando conhecimento de que estava competindo de igual para igual e conseguiu concluir a prova para poder fazer esse feito que ele teve durante essa corrida. É verdade. Ou então, o Isaac tem aquele negócio, aquela premissa, Deus tem os seus preferidos e o Isaac é um deles. Eu concordo. E Deus tem os seus preferidos e eu concordo que ele tenha. Acho que a única explicação plausível e um pouco mais objetiva é que ele tenha nascido para correr, para ser um corredor. Nayana, o que é que você acha de toda essa história, desse desempenho do Isaac que arrebentou? Se ele realmente está ali na classe dos preferidos de Deus, se ele nasceu com essa propenso para as atividades físicas. Me conta aí, amiga, o que você acha disso? Olha, o Jefferson trouxe muitas colocações importantes, mas não poderia deixar de observar que ele está rodando bem, viu? Está fazendo 8 km com litro, o motor está bacana, está funcionando direitinho. É uma verdadeira lição de vida. Muitas vezes nós, ditos saudáveis, que comemos, bebemos tudo dentro do horário, não temos a disposição de se mover rumo à atividade física. E a gente sabe hoje que o melhor antidepressivo que existe é a atividade física. Verdade. E quando a gente deixa de praticar isso, o Jefferson vai poder me corrigir se eu estiver errada, você está negligenciando uma parte da sua saúde. E eu acho que a reflexão maior que fica com relação a isso é a respeito de a gente nunca subestimar os nossos potenciais, sabe, Jefferson? Você vê uma pessoa no meio da rua com alcoolismo, um problema sério, desnutrido, claramente sofrendo aí, a gente vê pela aparência dele, não é visto pela sociedade, desprezado por muitos e com um potencial atlético extraordinário. Isso só aponta para uma coisa, o nosso olhar interno sobre nós mesmos. Enquanto nós não enxergarmos o nosso valor e não entender, não achar o que nós temos de potencial, a gente vai se subestimar. Talvez esse homem nunca tenha visto nele um potencial de absolutamente nada. Verdade. E no esporte como a corrida, que hoje virou modinha, e todo mundo calça o tênis caro e coloca o óculos caro e a roupa cara, para você correr, meu amor, você tem que ter 5 mil reais só de roupa, para você ir dentro do padrão da modinha. Esse cara, ele utilizou o esporte simplesmente como um gatilho. E eu espero, sabe, Jefferson, sinceramente, você como um profissional que prepara pessoas para o esporte, a minha expectativa é que ele encontre, de repente, um profissional como você, que ajude ele a deixar o comportamento adictivo, a deixar o alcoolismo e se envolver e entender o valor que ele tem. Sabe quantas pessoas como esse homem tem entregue para as drogas, na esquina do sinal, que você nem olha, que você nem despreza, mas que também é um filho amado, como vocês falaram a respeito dos preferidos de Deus. Todos nós, sim, somos preferidos de Deus e temos algo. Porque antes da gente ser construído, Deus preparou o propósito para a gente. Deus não é um pai irresponsável. Verdade. Então, Deus entrega coisas para a gente. O nosso papel é descobrir o nosso lugar e se mover. Então, eu já queria que você falasse, Jefferson, exatamente para essa galera que está assistindo a gente, que não está fazendo absolutamente nada para cuidar da saúde, que acha que tem que ter o tênis maneiro, que acha que tem que ter a roupa bacana, o óculos estiloso, para começar a correr ou uma atividade física. Vamos desmistificar isso? Não é só modinha. Tudo bem, você está na vibe da modinha e isso ser um gatilho para você começar. Mas a gente precisa entender que isso pode ser um lugar de descoberta, um lugar de superação, um lugar de mudança de mente. Não é verdade, Jefferson? Sim, eu concordo. De perto, eu conheço o impacto social que a atividade física, seja lá qual for, pode trazer de benefício tanto para questões sociais quanto para a questão de saúde, né? Eu estou acompanhando um atleta há 3 meses que ele é ex-usuário de drogas, né? E ele encontrou essa motivação social para abandonar as drogas através da corrida e ele me deu a liberdade de estar levando a história dele para demais pessoas para conseguirem sair. Hoje ele tem um projeto, né? Idem, o nome do projeto, se eu não me engano, que fornece sopas para pessoas, moradores de rua, e ele leva, a história dele leva dizendo que ele conseguiu sair disso através de uma atividade física como a corrida. Hoje ele é atleta profissional, ganha boa parte das corridas de rua que tem em Teresina, estou treinando ele para ir para a competição de Norte-Nordeste, a nível nacional, que ele tem plena capacidade de estar
disputando de igual para igual com qualquer atleta de alto rendimento. E através dessa questão social, né, a gente conseguiu direcionar para um fim mais positivo essa dependência dele. Olha, Jefferson, tudo que a Nay falou, brilhantemente pontuado, amiga, sobre essa parte mesmo psicológica, de como o esporte transforma a vida, né? E como retira você da margem da sociedade. O esporte, qualquer outra atividade artística também, por exemplo, a Nayana citou, existem vários moradores de rua, pessoas em situação de risco, viciados, infelizmente, em drogas e outros, enfim, em qualquer tipo de droga, mas que são artistas. A gente já noticiou várias vezes, inclusive de São Paulo, homens que estão ali à margem da sociedade, viciados em vários entorpecentes, mas são exímios artistas, pintores, tocam algum instrumento sem nunca terem estudado. Então, assim, são pessoas que nasceram com talentos, mas infelizmente por causa do seu aparato social, de como eles estão ali encontrados em sociedade, eles são simplesmente esquecidos por causa disso. Então, é lindo ver histórias como a do Isaac, que eu acho que só agora ele está tendo a percepção de, poxa, olha só o que o esporte pode fazer com a minha vida, né? Isso, e o ponto interessante é que ele simplesmente decidiu correr. Então, as pessoas precisam decidir fazer alguma coisa que talvez você possa perceber que aquela seja a sua praia e você possa estar se desenvolvendo de forma positiva, trazendo mais saúde para você, se inserindo mais nas questões sociais, né? Hoje, a saúde em si, ela está para questões de dores crônicas, como fibromialgia. Eu atendo alguns casos de fibromialgia e eu consegui ter um tratamento mais fidedigno direcionando isso para a corrida. Então, a corrida em si, a pessoa conseguiu se inserir mais no meio social, pertencer a um público social. Isso teve um impacto muito significativo no tratamento dela, que tem fibromialgia. Então, simplesmente o Isaac decidiu correr e hoje mudou a vida dele. Então, se você simplesmente decidir fazer alguma coisa, alguma atividade que seja produtiva, talvez você esteja encontrando a sua praia e isso pode mudar a sua vida. É verdade. E a gente traz novamente a importância do teor psicológico, né? Mais do que o fisiológico. Mais do que você ser um super-herói, ser forte, né? Ter muitos músculos, ter ali uma envergadura gigantesca para, enfim, praticar um esporte específico, mas na verdade a força está aqui, né? A força de vontade, a decisão em mudar e de entender e de se abrir para o novo, né? Essas possibilidades que surgem na sua vida de um novo esporte e que vai mudar completamente o curso da sua história. Jefferson, que bacana, e como a Nayana falou, eu espero muito que o Isaac encontre alguém como você na vida dele, que outras pessoas como o Isaac encontrem também outros Jeffersons e que possam mudar completamente as suas vidas. Jefferson, muito obrigada. Deixa a sua mensagem aí para essas pessoas que estão precisando tomar essa decisão. Bom, a minha mensagem é que você precisa tomar uma decisão que seja produtiva, né? Essa decisão de, seja lá, praticar um beach tênis, praticar qualquer atividade cuja você consiga exercer uma habilidade e, através disso, você tenha algo mais produtivo perante a sua saúde, né? Simplesmente decida fazer alguma coisa, independente de ter acessórios caros. A gente tem o caso do Isaac que não precisou disso, muito pelo contrário, ele desbancou as diretrizes que precisam para se ter um bom desempenho. Você não precisa disso também, ou ao menos ter o mínimo para poder realizar qualquer tipo de atividade física, mas partindo disso você precisa tomar uma decisão para fazer alguma atividade esportiva ou alguma atividade física, como uma caminhada, por exemplo. Aí, Isaac, deixa o seu Instagram ou da sua assessoria para o pessoal entrar em contato. FAC, Centro de Treinamento, onde é o nosso centro de treinamento, onde nós tivemos o primeiro projeto, foi destinado para o alto rendimento, que tinha esse cunho social também. Hoje nós estamos com o nosso centro de treinamento que fica por trás ali do Teresina Shopping, em frente à Defensoria Pública, e a nossa localidade está ali e o nosso Instagram é FAC Centro de Treinamento. Beleza. Obrigada, Jefferson. A gente se encontra e eu quero conversar com você para você me treinar, porque eu sou um atleta de alta performance, viu? Tá certo. Dentro do mar. Tá certo. Vamos melhorar aí esse corpinho, por favor. Só falta decidir. Só falta decidir. Obrigada, Jefferson. Eu agradeço. Sempre bem-vindo aqui ao Revista. Tá aí. Olha, deixa eu dar um recado aqui para você, falando ainda